Urgente, notícia bombástica acaba de explodir. Informações dão contas que o Senado está mexendo seus pauzinhos para acabar de vez com toda a farra do STF. E desta vez não mira só o STF, não. Mira também o TSE, junto com os ministros do STF, e tem deixado os ministros revoltados. Aqui neste react, os jornalistas da Oeste vão revelar tudo com riquezas de detalhes. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. O atendimento é bem tranquilo e vamos ao vídeo. E o senador Márcio Bittar protocolou hoje a PEC que altera a composição do Tribunal Superior Eleitoral. A proposta retira os ministros do Supremo Tribunal Federal dos quadros do TSE. No lugar, o projeto pretende dar ao Congresso o poder de escolher 4 das 7 vagas de ministros da Corte Eleitoral. Ainda segundo o autor do texto, a atuação dos ministros nas duas cortes causa distorção no funcionamento da Justiça. A proposta é assinada por 27 senadores. O Consta, deixa eu te ouvir o que você acha aí dessa proposta do senador Márcio Bittar de fazer essa alteração aí na composição do TSE. Só lembrando a quem nos acompanha hoje como é que funciona a composição, segundo inclusive a Constituição Federal, artigo 219. São 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes dentre os ministros do STJ e 2 juízes dentre 6 advogados que são indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo presidente da República. O que a PEC quer alterar, então? Para 2 juízes dentre os ministros do STF, 2 juízes indicados pela Câmara dos Deputados, 2 juízes indicados pelo Senado e 1 juiz dentre 3 advogados indicados pela OAB. Então, caminha na direção certa, porque tem que ter alguma mudança ali. Todo mundo viu o grau de ingerência absurda desses ministros do STF que passaram a comandar o TSE na prática. Alexandre de Moraes, de forma bem autoritária, até mesmo quando ele entregou o bastão, ele já tinha criado uma estrutura que ele continuava de alguma forma influenciando. E nós tivemos então um TSE que, em vez de árbitro eleitoral, era jogador, não era nem torcedor, era jogador, né? E ainda se vangloriava depois, nós derrotamos o bolsonarismo, né? Isso aí se misturou tudo ali, TSE e STF. Isso ficou muito claro, inclusive, com o caso envolvendo aí os assessores, né, os juízes auxiliares do Alexandre de Moraes, né? E aí, a gente coloca o selo TSE ou coloca o selo STF? Quer dizer, era uma várzea, né, uma zona, e é óbvio que caminha na direção certa tentar tirar, então, a ingerência do Supremo Tribunal Federal no TSE. Mas eu acho tímida. Eu iria além. Eu acho que o TSE, a gente tem que lembrar, é uma daquelas jabuticabas, só tem no Brasil. Né? Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, as eleições são decisões estaduais. Cada estado tem a sua forma, seu modelo. É caótico, não sei o quê. Aqui também tem muitos problemas, né? O voto por correio foi uma descoberta que era para ser a exceção, virou a regra. Agora até o Jimmy Carter, que fez 100 anos e parecia, desculpa até a comparação, mas parecia o tio Paulo, como ficou conhecido no Brasil, né? A família resolveu tirá-lo, né, talvez do sarcófago para colocar para ver um show aéreo de aviação e tudo. Ele não se mexia. Como é que ele declarou voto? Disseram que ele votou na Kamala Harris, né? Eu não tenho dúvida que ele votaria. Ele é um democrata, foi presidente, mas ele não votou em ninguém. Ele não tem condições de votar em ninguém. Mas isso, pelo menos, são discussões regionais, estaduais. Então, essa centralização de poder na mão do TSE, que tudo controla e cada vez mais, né, virando ali uma espécie de Ministério da Verdade, querendo regular de forma paraoficial as redes sociais. Tudo isso foi uma excrescência do processo eleitoral brasileiro. Fora a questão do voto impresso e outros problemas. Então, de novo, está tudo errado no Brasil, tudo errado. Qualquer mudança que vá na direção de esvaziar o poder que esses ministros do Supremo exercem no processo eleitoral vai ter o meu apoio, mas essa PEC ainda é tímida, repito. E aí, Augusto? Eu vou direto ao ponto aí. Para mim, a justiça eleitoral é perfeitamente dispensável. Acaba com isso aí, só serve para gastar dinheiro.
Na minha cidade, o juiz eleitoral é o juiz de direito, que cuida desses casos também. Que seja tratado como tal, todas as instâncias, segue as instâncias do Poder Judiciário. Normalmente, evita esse negócio de Supremo, né? Fica fora dessa aí. Tem alguma irregularidade com o prefeito, com o candidato a prefeito, o sujeito é processado normalmente. Acaba com essa história que Tribunal Superior Eleitoral, que Tribunal Regional Eleitoral, fecha tudo. Fecha tudo. Isso aí é jabuticaba que tinha que acabar. Piotr. O problema, de novo, vamos para a questão da disfuncionalidade, né? Não bastasse tudo isso, aí a razão é que se pergunta, para quê? Para que tudo isso? Hoje nós temos um Tribunal Superior Eleitoral que não segue a lei, que cria lei, não segue a lei existente, cria novas leis, sendo que a ele não é dada essa competência. Muito pelo contrário. Mas aí nós temos um Congresso que se omite de todo este processo, dá no que dá. Fato é que nós temos hoje uma excrescência no Brasil. Não bastasse a questão da legalidade, eu vou insistir, moralidade, tem a disfuncionalidade. Quando não tem, neste momento, a ineficiência, que é o caso, por exemplo. Bom, agora são 19 horas e uma outra informação sobre um rombo nas contas públicas. Estou olhando para o Piotr, aqui vamos falar de economia. Quase 10 bilhões de reais. Esse é o valor do prejuízo das estatais em menos de 2 anos de Lula no poder, o maior saldo negativo do século. Segundo o Banco Central, somente no ano passado, as receitas foram superadas pelos gastos em aproximadamente 2,5 bilhões de reais. Já neste ano, o rombo foi 3 vezes maior. No acumulado de janeiro a agosto, o que o governo gastou foi mais do que arrecadou em cerca de 7,5 bilhões de reais. O déficit no governo Lula foi superior ao registrado no primeiro mandato de Dilma Rousseff, quando houve saldo negativo de 7,5 bilhões de reais em valores atualizados pela inflação. O saldo negativo reverte parte do superávit de 31 bilhões de reais obtidos pelo governo de Jair Bolsonaro, Piotr, e só reforçando que esses dados, esses números aí que somam quase 10 bilhões de reais, então contemplam as estatais, todas as empresas federais, estaduais e também as municipais. Agora, a questão é como é que o governo continua e parece que você vai conversar com alguns agentes de mercado e eles ainda tentam colocar panos quentes neste atual governo. A questão das estatais é uma das partes, mas eu tenho déficit, por exemplo, há 15, talvez o 16º mês já tenha acontecido, não sei se os dados saíram, mas até agosto deste ano eram 15 meses consecutivos de déficit primário. Vamos lembrar rapidamente. Déficit primário não conta o que se chama de serviço da dívida, pagamento da dívida. Por quê? Porque é a diferença entre o que você arrecada e o que você gasta. Se você gasta menos do que você arrecada, você está fazendo uma economia, mostrando que você tem austeridade, tem capacidade de começar a reduzir aquela dívida. Não. No caso do governo brasileiro, ele está aumentando a dívida, porque 15 meses de déficit primário. Isso vai acumular. A dívida também, até agosto, é sempre bom a gente citar esse número. O governo Lula tinha adicionado à dívida nominal brasileira, a dívida bruta, 1,111 bilhões de reais. E o governo federal é responsável por boa parte disso, ou a maior parte disso, se a gente olhar, obviamente, como ente, como o organizador das contas públicas. Vamos às estatais, que tinham sido saneadas, sejamos justos, começaram a ser saneadas lá, sobretudo a Petrobras, lá no governo de Michel Temer, quando você teve a lei das estatais aprovada no Congresso Nacional, em que você deu uma gestão transparente e rígida para a estatal, no caso a Petrobras, que era, digamos, a vítima maior de todos os escândalos do Petrolão, para citar o último deles na gestão de Dilma Rousseff, que já vinha do governo Lula do segundo mandato. Dilma só pegou o rombo inteiro, mas convenhamos que começou lá no segundo mandato do Lula. Você teve ali uma melhora no que se chama de governança pública. A proibição de nomeação, por exemplo, de políticos, sobretudo ao que se tinha no país, perde um mandato, sai de um mandato, perde a eleição, ganha um cargo numa estatal. O governo Lula, logo no começo, foi lá e mudou essa lei. Para se ter uma ideia, o Supremo Tribunal Federal fez a seguinte concessão. Veja como é que funciona o consórcio.
olha, vai voltar a valer o que valia antes. Mas, neste caso, com esses que foram indicados ao BNDES, a Petrobras, tudo bem, fica do jeito que está. Espera um pouquinho, lei cumpre ou não cumpre? Ou existe ou não existe. Não tem esse negócio de lei que pega, lei que não pega. Fruto disso é esse número que a gente está vendo nas estatais. É má gestão, incompetência, ali o gestor incompetente, a cessão, por exemplo, de decisões que deveriam ser técnicas diante da vontade do ministro A, B ou C, ou do núcleo duro ali próximo do governo Lula. E com isso você está não só acabando com o presente brasileiro, como você está contaminando, para lembrar que o Paulo Guedes, o futuro das gerações que virão, porque são eles que vão pagar essa conta. São os que virão que vão pagar a maior parte da conta, porque os que estão velhinhos em algum momento deixam de pagar, mas são exatamente os jovens que vão pagar essa conta. Esse é o governo do PT, que diz que está preocupado com o futuro do Brasil. Mentira, tá nada, né? Muito pelo contrário, faz exatamente o pior que poderia fazer. Pois é, como está falando em rombo nas estatais, deixa eu só trazer aqui mais alguns números. Então, os déficits representativo das estatais federais somou 3,4 bilhões de reais de janeiro a agosto desse ano, um aumento de 383% em comparação a todo o ano de 2023. Deixa eu trazer os números aqui das estatais estaduais, que registraram um rombo de 3,9 bilhões de reais nas contas, com uma alta, então, de cerca de 180% nesse mesmo período. E aí a soma já chega aí a quase 10 bilhões de reais. Paula, o Estado não tem que ser empresário, não tem nada que se meter nessas empresas todas. A iniciativa privada tem um mecanismo de incentivos muito mais adequado. Não é uma questão de você achar que o empresário é bonzinho e o sujeito que comanda o Estado é malvado. Não é disso que se trata. É uma questão de mecanismo de incentivos. Agora, o mau exemplo vem de cima, é o governo federal. E aí a pergunta que eu faço é meio óbvia, né? Alguém pode se dizer surpreso de fato com isso? É a analogia que eu já usei em outras ocasiões. Você coloca o alcoólatra para tomar conta do bar. Ele virou agora o chefe do bar, o barman, o chefe do bar. Ele tem a chave do bar. E você começa a ficar espantado que falta bebida? Então, colocaram a turma do mensalão, a turma do petrolão, de volta à cena do crime, para comandar as estatais. E estão surpresos que elas estão sendo destruídas uma vez mais? Agora, outra pergunta, né? Como é que gente que já foi chamada de musa da privatização, como, por exemplo, a tucana Helena Landau, como é que esse pessoal economista de mercado, como Armínio Fraga, João Amoedo, esse pessoal rico que trabalha com números, com investimentos, como é que eles fizeram um L? Isso é uma coisa espantosa, porque o país precisa refletir sobre isso. São pessoas influentes, emprestaram suas reputações para ajudar a colocar o ladrão de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Então, a gente tem que escolher uma das alternativas. Ou é muito cinismo, né? São sonsos, são fingidos e tem outra agenda, ou realmente é um caso espantoso de alienação bem remunerada, né? São tão míopes a ponto de enxergar o que o PT faria de novo com as empresas estatais, com o mercado, com o dólar, com tudo que está fazendo, né? Ao mesmo tempo, são muito bem remunerados, são ricos, com suas empresas de gestão e coisa e tal, consultorias. É um espanto, né? Isso é uma coisa que me deixa, pelo menos, perplexo. Bom, e desde que Lula assumiu a presidência do país, a primeira-dama, Janja da Silva, passou mais tempo fora do país do que o marido. Ao todo, são 103 dias no exterior contra 87 de Lula. Em 2023, Janja acompanhou Lula em todas as viagens internacionais. Neste ano, Janja viajou sozinha em 4 ocasiões para participar de eventos oficiais como representante do Brasil, Augusto. E a gente selecionou aqui, a gente elencou as viagens da Janja, algumas, claro, nesse ano de 2024. Em março, ela foi para os Estados Unidos para participar da 68ª Comissão sobre Mulheres da ONU. O evento debateu temas como igualdade de gênero e empoderamento feminino. Empoderamento feminino da Janja? Se fosse a Michele, com certeza, mas a Janja da Silva deve ser uma piada. Mas vocês viram, né? Os ministros do STF estão revoltados, porque eles querem ter o controle de tudo, mas até que, enfim, o Senado reagiu e resolveu jogar esta bomba no colo dos ministros. Em contrapartida, eles acabam de jogar uma bomba no colo do povo brasileiro. E olhem esta notícia.
STF nega recurso e mantém Jair Bolsonaro isolado de Valdemar Costa Neto. O ex-presidente segue proibido de ter contato com investigados pela corte. A medida restritiva que foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes do STF em consequência da Operação Tempus Veritatis, que sustenta a suspeita de possível tentativa de golpe de Estado nos atos do 8 de janeiro. Em seu voto, Moraes disse, aspas, se faz necessária medida restritiva para resguardar a investigação, evitando-se a combinação de versões, além de inibir possíveis influências indevidas no ânimo de testemunhas e de outras pessoas que possam colaborar com o esclarecimento dos fatos, expôs o relator. Fecham aspas. Ele sempre tentando de alguma maneira prejudicar Jair Bolsonaro. Por isso que o Senado está tão revoltado e partiu com tudo para cima dos ministros do STF. E olhem mais essa notícia. Ex-presidente da OAB é brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. O advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Barra Mansa, Hércules Alton de Almeida, de 59 anos, foi assassinado a tiros nesta segunda-feira, dia 21. O crime aconteceu quando o advogado deixava seu neto na escola no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa. De acordo com a polícia militar, Hércules já havia deixado o neto e caminhava em direção ao seu carro quando foi alvejado por 6 tiros, 2 no pescoço e 4 no tórax. Infelizmente, a criminalidade no Brasil está cada vez maior e atingiu até mesmo o ex-presidente da OAB. Os nossos sentimentos à família. Bom, este foi o React de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês. Até nosso próximo React.